Podemos sentar, irmãos. As nossas crianças permanecerão no templo normalmente. Nessa noite é uma noite de Santa Ceia e nós vamos dar continuidade a esse tempo de adoração ao nosso Deus. Eu te convido para que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, no capítulo 17. E este é o momento onde você pode ensinar o seu filho, mesmo assentado aí no seu lugar, ao seu lado. Você pode didaticamente ensiná-lo a entender, a compreender a palavra do Senhor, a permanecer nesse tempo de edificação juntos com toda a igreja. E que Deus esteja abençoando nossas vidas e abençoando nossas crianças nessa noite, para que o Senhor também, por meio desta mensagem que será pregada, as crianças também sejam edificadas e abençoadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, por favor, nos ajude e nos auxilie no cuidado com as crianças neste momento, ok? Que Deus te abençoe e derrame sobre você a graça de Deus e a sua palavra poderosa ao seu coração. Nessa noite, amados irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19, eu te convido para que, de uma forma muito dinâmica e também muito piedosa, você possa, neste lugar, entregar mais uma vez a sua vida ao Senhor. Para que, de uma forma piedosa, com o temor de Deus e com o seu coração quebrantado diante do Senhor, você possa, nessa noite, estar aos pés de Jesus. Nessa noite, eu te convido para que você faça isso. Eu não sei como está o seu coração e eu não sei como você entrou nesta igreja, mas é certo que a cada canção e a cada parte deste culto o Senhor já vem nos conduzindo a de fato entregar a nossa vida, o nosso coração aos pés do Mestre nesta noite. E eu te convido para que você faça isso. E o nosso tema desta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite sobre a importância da dependência de Jesus e estar aos pés do Mestre numa intimidade viva com Ele. Eu te convido para que você volte os seus olhos para a palavra, quando nós vamos encontrar algo que não era muito comum nesta época. Não era muito comum, não pela enfermidade destas pessoas, mas algo que não era comum, a cura dessas enfermidades. Mas o Senhor Jesus nos mostra algo extraordinário em toda a sua direção, em sua postura. Ele mostra algo extraordinário em seu amor para com a humanidade. E o texto já nos leva a refletir que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou para dar glória a Deus em alta voz. E este, diz o texto, vamos ler comigo, versículo 16. Vamos lá, leamos juntos. E prostrou-se com o seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E lhes disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma situação tão difícil ao longo da nossa história e ao longo das nossas vidas, porque nós sempre encontramos pessoas lançadas pelo caminho. Nós sempre encontramos pessoas lançadas pela história, pela vida, pelas necessidades, pela pobreza, pela fragilidade da vida. E este momento aqui não é um momento que se difere da nossa sociedade de hoje. Porque se Jesus andasse ao nosso lado e andasse ao nosso redor, nos dias atuais, ele também veria muitas pessoas lançadas e jogadas pelo caminho. Ele encontraria muitas pessoas fragilizadas pela própria história e fragilizadas pelos seus próprios pecados. E Jesus está aqui, meus amados irmãos, indo para Jerusalém. E é tão interessante que nós observamos esse texto e vemos que Jesus estava indo justamente para entregar a sua própria vida, para que pudéssemos ser salvos e completamente transformados. Mas o Senhor Jesus, de uma forma muito linda, extraordinária, poderosa, e mesmo no caminho da morte,
Mesmo no caminho da destruição, ele ainda se preocupa e continua a se preocupar com os seres humanos. Não havia boa integração e bom relacionamento entre judeus e samaritanos. E era por natureza, era normal que muitos passassem por outros lugares e não andassem até Samaria, e não passassem por aquele lugar, e não entrassem para dentro daquela cidade. Porém, Jesus, ele se preocupa com cada detalhe. O Senhor Jesus, então, entre Galileia e Samaria, ele passa numa aldeia, justamente porque Cristo tinha um objetivo muito importante naquele dia, para fazer algo extraordinário na vida de pessoas. O Senhor Jesus não passa de largo. O Senhor Jesus não se esquece das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele não abandona a nossa história, mas o Senhor Jesus nos ama e se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou, e o Senhor Jesus nos ama de uma forma extraordinária. E nesse caminho, queridos, passando por aquela aldeia, passando entre Galileia e Samaria, algo acontece no texto. O versículo 12 vai nos dizer que ao entrar nesta aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Esses homens estavam ali, queridos, perdidos pelo caminho. Homens que estavam desamparados. Possivelmente homens que estavam entristecidos, fragilizados, machucados. Você sabe muito bem que aqueles que tinham lepras, nesta época, seus corpos eram completamente destruídos. Passava por uma decomposição, sua pele estava fragilizada, o seu corpo em dor. Possivelmente viviam ali raspando seus corpos. Possivelmente viviam ali fragilizados com manchas e apenas olhando para si mesmo e para a pobreza da sua própria vida e para a enfermidade que havia neles. Homens que possivelmente viviam entristecidos justamente porque a sociedade os abandonava, a sociedade os rejeitava. Possivelmente não apenas o abandono, mas talvez a rejeição, a solidão. A tristeza possivelmente abatia o coração desses homens. Eu não sei se você consegue enxergar esse cenário. Aqueles homens ali estavam juntos, porque muitos deles, para aquela cultura, eles tinham que andar juntos. Homens que haviam lepra, eles não poderiam estar em comunidade. Não poderiam viver em relacionamento com pessoas que não tinham essa doença. Seres humanos que possivelmente tinham que abandonar casa, abandonar trabalho, abandonar família, abandonar a sua própria cidade, a sua vizinhança, e viviam como andarilhos nas cidades. Eram pessoas rejeitadas, pessoas abandonadas, pessoas que eram comparadas como aqueles que tinham pecados e que possivelmente eles tinham aquelas doenças justamente porque estavam em pecados. Eram eles julgados porque viviam naquela situação deplorável, porque estavam vivendo na prática do pecado. Eram julgados, eram caluniados. Homens que viviam naquela situação de fragilidade, de dor, de angústia, de tristeza. Olhem para a realidade daquelas pessoas. Olhem para a realidade daqueles leprosos. E que possivelmente já não havia mais esperança, não havia mais alegria, não havia mais contentamento. Possivelmente o coração desses homens já não havia mais uma esperança nessa vida, porque a sociedade os rejeita, a religião os rejeita, os líderes da época os rejeitavam, suas famílias não podiam mais andar com eles, e possivelmente havia no coração daqueles homens angústia, tristeza, dor, medo, decepção, frustração, e onde era para haver a esperança, não tinha mais. Talvez um coração onde havia apenas tristezas e amarguras, frustrações e decepções. Mas, meus amados irmãos, algo começa a acontecer aqui no texto, porque o Senhor Jesus, Ele olha para a fragilidade do nosso coração e da nossa vida. O nosso Deus é aquele que olha para nós com graça, com misericórdia, com compaixão, e Ele vê a pobreza da nossa existência humana, e Ele se preocupa com a gente. Aquilo que o mundo não consegue enxergar, Jesus vê. Aquilo que quando nós passamos de largo pela sociedade, o Senhor Jesus olha para o ser humano e o Senhor Jesus cuida de cada um de nós e Ele enxerga e vê quem nós somos e olha para as nossas necessidades.
O nosso Senhor Jesus é aquele que olha para nós, irmãos, é aquele que não nos desampara, é aquele que cuida do seu povo e sustenta a sua igreja, e sustenta cada um de nós com a sua destra fiel. Ele é o Deus a quem cantamos nessa noite, Ele é o Deus a quem celebramos neste lugar, Ele é o Deus a quem exaltamos o seu nome e celebramos a Ele, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. E esse nosso Senhor Jesus, Ele passa por aquela aldeia, poderia ter passado por muitos outros lugares, mas Ele passa pelaquela aldeia porque algo Ele tinha que fazer na vida daqueles homens. E diz a palavra do Senhor, queridos, que eles ficavam de longe, porque os leprosos não ficavam perto das pessoas, os leprosos não andavam junto com a sociedade, eles ficavam de longe, e eles tinham que gritar de longe: imundo! Imundo, leproso. Eles tinham que ficar do outro lado gritando quem eles eram. Eles tinham que espalhar para toda a sociedade a sua própria pobreza e fragilidade da sua vida. Eram pessoas que tinham que obrigatoriamente declarar a sua própria enfermidade para que ninguém pudesse chegar perto e muito menos tocá-los. Era passível de prisão aqueles que tocassem e aqueles que fossem tocados pelos leprosos e de alguma forma fossem contaminados. Esses homens ficavam então longe da sociedade. Seus corações fragilizados, abatidos, muitos deles andarilhos pela vida, impuros diante da sociedade, muitos deles fragilizados, mas os seus corações foram tomados por uma expectativa e por um desejo de algo maior. Meus amados irmãos, diante da nossa vida, quando você olhar para as situações da sua própria história, você não vai enxergar absolutamente nada que o conduza a enxergar esperança e alegria nesta vida. Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para o trabalho, quando nós olhamos para a sociedade, para as pessoas, nós não encontraremos nada e em ninguém, alguma coisa que possa preencher algo no nosso coração. Talvez muitos deles olhavam para uma esperança nessa terra, mas algo começou a brotar no coração daqueles leprosos. E quando nós olhamos então, queridos, para o versículo 14, o versículo 13 vai dizer que eles gritavam do outro lado e diziam: Jesus, mestre, compadece-te de nós, porque a esperança para eles era Jesus. A esperança para aqueles homens era o mestre que estava passando por ali. Talvez os seus corações foram tomados de palavras da esperança que por alguém passou por ali, falando que o mestre estava entrando na aldeia, e seus corações foram tomados de uma alegria, de uma esperança, de uma possibilidade de algo novo acontecer. E este novo não podia ser pago, este novo não era um investimento, este novo não era algo desta vida, mas este novo era o mestre, era Jesus, e o coração deles foram tomados de uma esperança. E diz agora o versículo 14, que ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Era normal naquela época, era natural que os sacerdotes, eles dessem como que um aval para as situações das enfermidades, para as situações difíceis daquela história, quando eles de alguma forma passavam por situações de enfermidades graves. E então as pessoas eram conduzidas até os sacerdotes para que eles pudessem dar de fato o aval sobre a sua cura, sobre a sua restauração da sua saúde. E então era comum que as pessoas procurassem os sacerdotes. E o que Jesus faz aqui agora é: vão agora e se apresentem diante dos sacerdotes, mostrem para eles. E diz a palavra do Senhor, queridos, que ao irem aos sacerdotes, diz a Bíblia, e aconteceu que indo eles foram purificados. Mas, meus amados irmãos, a gente consegue perceber que a nuance do texto vai nos levar para uma direção onde o coração de muitos deles não foram tomados por satisfação. O coração deles foram tomados por alegria, para a cura, para a restauração física, mas algo maior Jesus desejava fazer no coração daqueles homens, mas um voltou apenas para agradecer. E diz a palavra do Senhor que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era quem, irmãos? Um samaritano.
Meus amados irmãos, eu gostaria que nessa noite você voltasse os seus olhos para o texto e percebesse a importância de termos um olhar agradecido ao Senhor, um olhar grato diante de Deus, um olhar satisfeito diante do Senhor, pelas obras que Deus tenha realizado na nossa vida, mas acima de tudo pela obra da salvação realizada em nosso coração. Meus amados irmãos, quantas vezes vivemos uma vida de insatisfação diante do nosso Deus? Quantas vezes vivemos uma vida de ingratidão diante do Senhor? Mas aqui a palavra do nosso Deus vai nos levar a perceber que o Senhor Jesus deseja não apenas nos dar coisas e gerar em nós sentimentos de gratidão por aquilo que Ele nos dá, mas acima de tudo, Ele deseja gerar em nosso coração a percepção da gratidão e da satisfação ao nosso Deus pelo que Ele é e pela obra da salvação que Ele aplica em nós. Meus amados irmãos, nós não podemos viver uma vida de salvação utilitarista. Quantas vezes somos assim, irmãos? Vivemos numa vida de salvação ou numa vida cristã utilitarista, onde nós vivemos para a igreja ou buscamos a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Mas nós estamos aqui para olhar para Deus, para aquilo que Ele pode me oferecer. Eu não posso viver nesta vida olhando para Deus, para aquilo que Ele pode de fato solucionar os meus problemas. Mas Deus é aquele que aplica em nós não apenas a graça de nos dar, de nos presentear, de nos abençoar, de nos sustentar, mas Ele é o Deus que nos salva pelo Seu Filho Jesus, o nosso Salvador, a quem estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Estávamos perdidos numa vida suja e medíocre por causa dos nossos pecados, cheio de lepra em nossa alma, mas Ele nos deu salvação, Ele nos deu graça, Ele nos deu reconciliação com o Pai, Ele nos reconectou com Deus, fazendo com que a nossa vida se tornasse muito melhor. Ai Deus, eu preciso ser curado. Ai Deus, eu preciso dessa bênção. Ai Deus, eu preciso disso e daquilo outro. E precisamos de muita coisa. Mas algo maior Jesus quer fazer em nós, queridos. Jesus quer derramar sobre nós sua salvação, seu sangue remidor, sua alegria eterna, sua salvação plena e transformadora. Meus amados irmãos, ao vê-los, Jesus disse: vai, mostra lá para os sacerdotes. E eles foram, e nesse caminho algo começou a acontecer. Tentem imaginar aqueles homens andando pelo caminho, indo em busca ali dos sacerdotes, foram com fé, e eles foram lá até os sacerdotes, mas algumas coisas começaram a acontecer. Eles começaram a olhar para suas mãos embranquiçadas, purulentas, nojentas, ruins. Mas algo começou a acontecer, o corpo começou a ser restaurado, a pele começou a ser regenerada, e eu tento imaginar aqueles homens olhando para a pobreza de seu próprio corpo, e vendo cada um deles sendo ali restaurados por Deus, e eu imagino a alegria daqueles homens, a satisfação da alma daqueles homens naquele lugar. Porém, algo maior Jesus quer fazer conosco. Deus, obrigado pelo presente que o Senhor deu para mim e para minha família, mas algo novo Jesus quer gerar em nós. Obrigado pelo trabalho, Senhor, pela provisão, pela vida financeira, pelo sustento da semana, pela cura de uma enfermidade, mas algo maior Jesus quer fazer em nós. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer transformar seu coração, querido. Ele quer te fazer entender que existe algo muito maior nesta vida, nesta terra. Ele quer te fazer entender que há algo muito maior para eu e você vivermos. E diz a palavra do Senhor que aquele homem leproso, aquele homem fragilizado, aquele homem olha para o seu coração, para a sua vida agora, e ele é tomado por um contentamento pleno. Ele é tomado por uma satisfação que é generalizada em sua alma, não porque o Senhor apenas havia feito algo no seu corpo, mas porque Jesus havia feito algo na sua alma. Porque Jesus transformou a sua forma de viver, a sua forma de pensar, e a sua alegria agora foi uma alegria
que não foi temporária, mas uma alegria plena. A nossa alegria plena, queridos, ela é tomada por gratidão. Aquele que é salvo em Cristo Jesus e que entende que o seu Senhor reina na sua vida, ele é feliz, ele é alegre, ele é contente, ele é satisfeito. Esse indivíduo é pleno, esse indivíduo agradece, esse indivíduo louva ao Senhor, esse indivíduo engrandece ao Senhor. Este servo de Deus que olha para a vida dura, difícil, essa vida amarga que às vezes nós vivemos, com altos e baixos, com fragilidades, com problemas físicos, mentais, com dificuldades no casamento, na família, mas nós que estamos em Jesus, a gente olha para essa vida com gratidão. A gente olha para a nossa vida em Jesus com alegria no Senhor, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa plenitude, Ele é a nossa paz, Ele enche a nossa vida de esperança, e o que o Senhor Jesus quer fazer em nós e através de nós, é mudar o nosso coração. Meus amados irmãos, a nossa vida é cheia de fragilidades, mas há um Deus que transforma tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos, porque aqueles homens gritaram, aqueles homens clamaram, aqueles homens buscaram, e o Senhor, com graça e misericórdia, ouviu a voz daqueles homens. Eu não sei como está o seu coração hoje, querido. Eu não sei como está a sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos, seus ideais de vida, suas crises, suas lutas. Eu não sei como anda o seu coração, mas é certo que aquele que se volta para o Senhor, aquele que derrama a sua alma diante de Deus, aquele que se prostra, como no versículo 16, e prostrou-se com o seu rosto em terra, aos pés de Jesus, ele agradeceu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Rei, obrigado, meu Salvador, obrigado, Jesus. O nome disso, querido, é um coração salvo em Cristo Jesus. Isso é um coração daquele que depende de Deus, é o coração daquele que se derrama diante de Deus, e não olha apenas para as circunstâncias da vida, mas é aquele que faz das circunstâncias o meio para que o Senhor seja glorificado. É aquele que olha para as crises e os problemas da vida e faz com que esses problemas, o nome de Jesus seja exaltado sobre eles. É aquele que olha para as crises da vida e enxerga que há um Deus muito maior do que as crises. Meus amados irmãos, eu gostaria que você aplicasse esse texto ao seu coração de uma forma bem objetiva e entendendo comigo no texto, que nós vamos encontrar dependência aos pés de Jesus, porque nós somos fracos. A primeira coisa que eu e você, nessa noite, precisamos entender, olharmos para o texto, é que nós precisamos encontrar dependência aos pés de Jesus todos os dias. Sabe por quê? Porque eu e você somos fracos, nós somos dependentes. Nós somos fragilizados pela vida, nós somos fragilizados por situações na nossa história, pelos medos, pelas tribulações, pelas tentações, pelos inimigos que batem à porta da nossa casa, pelas inseguranças da vida. Nós somos frágeis por estas coisas, mas também somos frágeis por causa do nosso pecado. Nós somos fracos porque somos pecadores. Nós somos dependentes de Deus, porque nós não conseguimos viver esta vida de forma plena, senão na dependência de Jesus. Nós não conseguimos ter esperança, senão na dependência de Jesus. Então, meus amados irmãos, o que esses homens retratam para nós aqui nessa noite é fragilidade, fraqueza, dependência, limitações, imperfeições, obviamente físicas, mas o texto também nos revela as imperfeições espirituais. Quem nós somos? Nós somos pecadores. Quem você é, querido? Você é um ser humano pecador e carente da graça de Deus. Todos nós somos assim. Pecadores frágeis, limitados, pecadores que não sabemos dar um passo se não for pelo Senhor Jesus. Todos pecaram e se extraviaram. Todos se tornaram inúteis, diz a palavra do Senhor. Mas o nosso Deus é rico em misericórdia. O nosso Deus é rico em graça, em compaixão e amor. Nós andávamos segundo o curso deste mundo.
segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que atuam na desobediência, mas o Senhor é rico em amor, em graça, em misericórdia e compaixão, e Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele deu vida para a gente. Sabe o que Ele fez com estes homens aqui? Sabe o que Ele fez com este um que voltou para agradecer? Ele deu vida. Ele trouxe salvação, Ele trouxe alegria plena para esta alma. Vem, meu filho, vem, você é meu. Você não está mais perdido. A sua fragilidade humana e a sua fragilidade espiritual, vem, porque a tua fé te salvou. Meus amados irmãos, nós precisamos depender de Deus, porque aos pés do Senhor Jesus, lá nos pés dele, é lá na intimidade, é lá na dependência, é no canto do teu quarto, é fechada a porta do teu quarto, é na dependência que eu e você vamos encontrar e perceber a nossa fraqueza humana e a nossa fragilidade diante de Deus. Mas essa fragilidade que nós temos, é uma fragilidade que nos faz perceber algo muito maior. Se não enxergarmos a nossa pobreza humana, jamais conseguiremos enxergar a grandiosidade do nosso Deus. Se jamais olharmos para dentro e percebemos o quanto somos fracos e frágeis, jamais perceberemos a grandiosidade e o poder que vem do nosso Deus. Então, queridos, na dependência do Senhor e aos seus pés, nós vamos encontrar motivos para nesta noite depender do Senhor. E nesta noite nos prostrar diante dEle para entender a nossa fraqueza do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque Ele também tem poder para curar. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para restaurar você. A palavra do Senhor também nos ensina que na dependência do Senhor nós encontramos motivos para estar aos teus pés, pois entendemos que Ele pode nos curar. Ele pode nos restaurar por fora, por dentro. Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, algo que não podemos comprar, investir, algo que a gente não pode olhar para a sociedade e dizer, faça algo por mim, resolve esse problema para mim. Meus amados irmãos, somente em Cristo nós encontramos a esperança nesta vida. Somente em Jesus nós encontramos vida e salvação. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, em Jesus você pode ser curado. Em Jesus, eu e você podemos ser curados. Curados fisicamente, mas acima de tudo, curados espiritualmente. Uma nova vida com o Mestre, uma salvação eterna, uma plenitude eterna, uma salvação que vem dos céus, da glória, da eternidade. Um lugar onde de fato nós vamos encontrar esperança, que é a presença de Jesus. Num lugar onde nós vamos encontrar alegria plena, que é a presença de Jesus. É lá, queridos, é lá no lugar da intimidade, que nós vamos de fato ter um encontro com a cura e com a restauração. Ah, meu filho, você que se prostrou aos meus pés, você que depende, prostrar-se é depender-se, prostrar-se é render-se, prostrar-se é quebrar toda a altivez da alma. Onde estão os 9? Não eram 10? Cadê os outros 9? E só veio esse, estrangeiro, samaritano? Sim, porque o Senhor Jesus vai além das barreiras. O Senhor quebra barreiras. O Senhor rompe barreiras. Ele vai além da nossa cultura. Ele vai além dos nossos olhos para restaurar e transformar a humanidade como um todo. Porque o Senhor Jesus veio para salvar, transformar e restaurar o perdido. João 3,16, vamos juntos? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha essa vida eterna que Ele nos dá, é a salvação eterna que Ele produz em nossa vida, e é na dependência de Deus que nós vamos encontrar, queridos, a nossa fragilidade.
É na dependência de Deus que nós vamos saber quem somos, a nossa pobreza da nossa vida. É na dependência de Deus que nós vamos encontrar restauração, nós vamos encontrar cura, nós vamos encontrar o poder de Deus. É na dependência do Senhor que nós vamos encontrar com Ele todos os dias, para que nós possamos ser plenamente salvos. E diz a palavra do Senhor, e Ele lhe disse, versículo 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você que está aqui nessa noite, meu querido, eu não sei como anda o seu coração e não sei muito menos como anda a sua vida com Deus. Eu não sei se você tem buscado viver uma vida de intimidade com o Senhor e se você de fato tem olhado para a graça de Deus e para o amor de Jesus. Talvez nossos olhos tenham sido levados para as coisas desta vida, deste mundo, trabalho, dinheiro, riqueza, pessoas. A gente tem olhado para as coisas ao nosso redor e às vezes nós nos vislumbramos com este mundo. Nós olhamos para as coisas ao nosso redor e somos tentados a enxergar algo que nós não deveríamos ver. Onde os nossos corações deveriam ser levados à dependência de Deus. Eu não sei como está o seu coração, querido, nessa noite, mas nessa noite o Senhor Jesus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Ele pode transformar você e sua casa toda. Ele pode transformar a sua família, a sua história. E é só você olhar um pouquinho para o lado e você vai perceber quantas pessoas estão fragilizadas. Quantas pessoas ao nosso redor estão doentes, pessoas em crises, o mundo perdido, pessoas como esses leprosos, pessoas que estão espiritualmente perdidas por causa dos seus pecados. Mas nós nessa noite podemos ser curados pelo nosso Deus. Ele nos dá uma nova esperança, uma nova vida, uma plena alegria. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se os seus olhos estão nas coisas deste mundo. Mas eu desafio você e seu coração nessa noite, para que você venha depender de Deus. Para que o seu coração pudesse ser tomado por gratidão. A alegria plena e satisfação no Senhor. Deus, muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, muito obrigado pela ação que o Senhor tem realizado na minha família. Obrigado pela graça do Senhor na minha história todos os dias. Gratidão que o nosso coração às vezes não tem, mas a gratidão que precisa ser gerado por um espírito de dependência a Deus. Eu te convido para que você busque ser alguém grato. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, querido. E eu não sei qual a luta você tem vivido, eu não sei quais dificuldades você tem passado, eu não sei quais dificuldades você tem vivido na sua família, na sua história, as lutas que você tem enfrentado, eu não sei quais são os problemas que têm tomado conta do seu coração. Eu não sei qual a lepra que tem tirado a paz da sua vida e da sua alma. Eu não sei se por algum motivo ou outro você tem passado pelo vale da sombra da morte. Mas eu gostaria de convidar teu coração nessa noite, querido, para que você se derramasse completamente diante do Senhor. Vai, meu filho, sai desse chão. Levanta-te, diz a Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para o seu Salvador nesta noite. Olhe para o seu Redentor que está aqui neste lugar. Olhe para o Mestre. O Mestre passa por nós. O Mestre conhece o nosso coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Pai querido, estamos aqui neste lugar, Deus, com os nossos corações entregues ao Senhor na Tua dependência. Estamos diante de Ti, Senhor, aqui neste lugar, com os nossos corações, Senhor, vivendo às vezes lutas da vida. Situações difíceis que passamos na nossa história e crises que enfrentamos no nosso dia a dia, mas Deus, nenhuma dessas crises podem ser motivos para que nós vivemos uma vida sem esperança, porque a nossa esperança é Jesus, a nossa alegria e plenitude é o Senhor Jesus. O Senhor é a paz que excede o nosso entendimento, Senhor.
Deus amado, diante das lutas que enfrentamos, ó Pai, não nos deixe ser levados pelas dores desta vida. Não nos deixe, Senhor, ser levados pelas tribulações que rondam o nosso coração. Mas que possamos, ó Deus, nessa noite, ter esperança no Senhor, gratidão em nossa alma e alegria plena no Senhor Jesus. Deus amado, o Senhor é tudo que precisamos. O Senhor é tudo que a humanidade precisa, Senhor. Diante de um caos que a humanidade vive, diante de tanta promiscuidade, imoralidade, perversão, Senhor, nos ajude para que sejamos uma bênção na nossa geração, Senhor. Deus, nos ajude para que preguemos o Evangelho, para que sejamos sal da terra e luz neste mundo, para que a nossa sociedade tão perdida veja o amor que há no Senhor por nós. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que se há famílias aqui nessa noite, neste lugar, precisando da intervenção do Senhor, neste momento eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor esteja restaurando famílias neste lugar. Deus amado, se há pessoas que precisam de cura física nessa noite, se há pessoas aqui neste lugar que precisam de algo novo diante do Senhor, eu te peço que o Senhor esteja agindo nessas vidas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus amado, eu peço que se porventura, Senhor, há pessoas neste lugar que ainda não se prostraram aos teus pés, que o Senhor se revele a estas vidas, que o Senhor, ó Deus, venha descortinar, ó Deus, esses corações, que o Senhor venha tirar toda a tristeza da alma, o abatimento do coração, e fazer com que estas vidas glorifiquem ao teu nome, assim como este leproso. Deus amado, nos ajude a te glorificar, nos ajude a celebrar o teu nome, Senhor, mesmo diante das dificuldades da vida. Nós nos prostramos aos teus pés, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor continue sendo a nossa alegria, a nossa esperança em todo o tempo. Pai querido, que nada deste mundo venha tirar a nossa alegria no Senhor, que nada neste mundo venha roubar a paz que excede o entendimento. Que nada nesta vida possa perturbar a nossa alma, mas que de fato o nosso coração esteja totalmente rendido ao Senhor. Deus amado, que a nossa alma esteja prostrada aos teus pés, e que a gente viva todos os dias da nossa vida, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, para ver uma vida de dependência do Senhor, que o Senhor venha ser tudo em nós, e que para a glória do teu nome, o mundo conheça da tua graça através das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos e te glorificamos neste lugar, e nos rendemos e nos prostramos aos teus pés, em nome de Jesus, amém.